Boa tarde. Gente, tirando o chapéu de organizadora agora, botando o chapéu de mediadora. Sejam muito bem-vindos mais essa tarde do nosso evento. A gente está muito feliz de receber todo esse público. Bom, vamos dar início, sem mais delongas, tudo certinho lá atrás. Bem-vindos ao nosso painel de experiências, né, do primeiro encontro de educadores do século XXI, que esperamos que seja só o primeiro de muitos. Esse encontro ele inaugura o portfólio da Casa... Está falhando um pouquinho? Está tudo bem? Então, tá bom, obrigada. Ele inaugura... Testando... Ele inaugura o portfólio da Casa Firjan para educadores, né, do SESI da Casa Firjan, e, por isso, a gente agradece muito a presença de vocês. E, bom, para quem está nos ouvindo de casa, né, eu sou a Deb, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, sou bastante alta, e eu vou convidar também os colegas a se autodescreverem aqui. Eu sou especialista em inovação e conteúdo da Casa Firjan. E, para começar esse painel de inovações em linguagens e ciências humanas, eu queria primeiro propor, né, uma indagação. O que é inovação? Só para a gente começar se questionando, né? Quando a gente fala de inovação, muitas vezes a gente toma essa palavra como algo já dado, como algo pronto. E eu queria tirar essa transparência da linguagem, como sou linguista, né, de formação, sou professora de letras, de português, né, e sou doutora em ciências da linguagem. Então, esse é um tema que é o meu tema de estudo há 10 anos. Então, eu começo perguntando o que é inovação. Para deixar essa pergunta para vocês, para a gente refletir junto, e para que as experiências que a gente veja aqui sejam tomadas como experiências em um determinado contexto, e aí já vou apresentar os contextos, e também peço a vocês que apresentem esses contextos, né, para que a gente saiba que são contextos diferentes, e por isso a gente tem aqui um representante do SESI, da nossa casa, né, uma representante da escola municipal e uma representante da escola particular, que é aqui também do nosso distrito de Botafogo, como a gente tem chamado essa parceria Casa Firjan e escolas aqui da região. Então, que vocês contextualizem também, enquanto, né, assistentes, espectadores dessas falas, né, e que a gente tome a inovação assim, sempre em um contexto, ancorada, né, nesses contextos. Tá? Então, não como uma palavra vazia e solta por aí, que significa o quê, né? E é uma pergunta também que é uma palavra que também não tem definição tão óbvia, e por isso eu me pergunto há 10 anos o que é isso. Então, esse é meu papel aqui hoje, né, de mediar essa conversa e essas experiências com os meus companheiros de mesa, e aí já vou passar a apresentá-los, né? O Fábio Rodrigues, que está aqui ao meu lado, ele é cientista social, ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi pesquisador na área de violência urbana e direitos humanos, além de professor de sociologia na rede pública e privada. Então, ele tem toda essa experiência mista aí que eu estou falando, né, de diversos contextos. Atualmente, ele é responsável pela área de ciências humanas da educação básica da rede de escola SESI, aqui do Rio de Janeiro, onde ele também atua na coordenação dos projetos de Diversidade em Evidência e Conhecendo o Meu Lugar. Ele integra ainda o Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da Firjan, e o Fábio vai falar exatamente sobre esses projetos, né, e trazer esses contextos para nós. A Rita Muri, que está mais à esquerda lá, ela é diretora, né, da Escola Santo Inácio, e ela tem graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação pela PUC do Rio. Ela já atuou como professora dos anos iniciais e do ensino superior, como coordenadora pedagógica, e, como eu disse, ela é atualmente diretora acadêmico-pedagógica do Colégio Santo Inácio, que é a nossa escola parceira do distrito de Botafogo. A Ana Cláudia Matos, que está aqui ao centro, é mestre em negócios do futebol e professora há 14 anos. Há 11 anos ela trabalha em escolas públicas do município do Rio de Janeiro e, atualmente, ela é coordenadora pedagógica da Escola Municipal Presidente Arthur da Costa e Silva. Ela é formada em fisioterapia pelo IBMR e em educação física pela UERJ. Ela possui também especialização em educação física escolar pela mesma faculdade e MBA em gerenciamento de projetos pelo
IBMEC. Então, a Ana também tem uma experiência bastante diversa, né? E eu queria já antecipadamente agradecer a presença de vocês nesse painel, né? E a representação, né, que vocês estão fazendo hoje. Então, eles não vêm somente com as suas experiências individuais, mas representando, trazendo muito dessa bagagem, é claro, né? Mas representando também esses contextos e essas escolas de onde eles vêm. E, bom, a gente vai ter 15 minutinhos de fala para cada palestrante, mas depois a gente abre para as perguntas. Então, já podem ir se preparando, né, pensando algumas perguntas. Acho que é legal que esse ambiente é um pouquinho mais aconchegante. Então, talvez a gente não se sente tão impactado de fazer uma pergunta, né? Também, desculpa, esqueci de apresentar. A Rita também, ela trouxe a companhia, né, para compartilhar as experiências do professor Everardo Gouveia, né, professor e coordenador da disciplina de Geografia e Sustentabilidade do Colégio Santo Inácio, e a aluna Beatriz Rita, da 2ª série do ensino médio. Então, eles também vão ajudar a Rita a compartilhar essa experiência, tá? Então, agora eu vou chamar o Fábio, que vai falar sobre os desafios das ciências humanas no trato de temas sensíveis, no SESI e Senai, esses projetos maravilhosos que a gente teve a oportunidade de conhecer, né? Conhecendo o meu lugar e diversidade em evidência. Maravilha. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Saúdo aqui também as colegas aqui que compõem a mesa junto comigo. Como já foi apresentado, meu nome é Fábio. Eu me descrevo como um homem de pele parda, muito embora eu me identifique socialmente como um homem negro. Tá? Possuo barba, poucos cabelos, ou zero cabelo. Estou no meio termo aqui entre careca e meio calvo. E meu desafio hoje aqui é justamente compartilhar um pouco do que a gente vivencia no SESI, dentro desse contexto que as escolas vivem atualmente, né? Acredito aqui que boa parte dos que estão hoje conosco certamente compartilham também desse sentimento, né? Num contexto em que as escolas se encontram hoje dentro de uma arena de disputa, né? Dentro de um contexto de bastante de um acirramento, né? De uma polarização, onde a escola ela sofre esse avanço de setores conservadores, né, principalmente no campo das instituições, não só das instituições educacionais, mas também em outros setores da sociedade. E, mais particularmente, né, as ciências humanas, com seus postulados, que também vêm sendo colocados em questão, e aí emerge aí o que a gente vai chamar de temas sensíveis, né? Que são os temas que mais acirram os ânimos, que mais colocam a escola em xeque e sob um certo patrulhamento, né? Então, tratar hoje temas, por exemplo, de gênero, raça, religiosidade, são temas que acionam ânimos, acirram ranços, ódios, enfim. E, nesse meio termo, está ali o professor, a figura do professor, sendo colocado o tempo todo em questão, né? Muitas vezes acusados de doutrinadores, muitas vezes acusados de estar fazendo proselitismos, né? Então, a escola se vê nesse desafio, né? Nesse campo de disputa, não só, né, de desenvolver as suas competências, mas também de ter que comprovar os seus postulados, né? De ter que comprovar aquilo que já que estaria já solidificado no campo das ciências. E aí, para isso, eu queria acionar aqui, né, um conceito que, apesar de já ser muito batido, mas que é importante a gente acioná-lo para entender um pouco esse cenário, né? Fala-se muito do conceito da pós-verdade, né? Que vai descrever um contexto social em que os apelos emocionais, né, que mobilizam crenças pessoais, elas são muito mais eficazes na formação da opinião pública do que a objetividade da ciência, do que os fatos em si, né? Então, isso tem sido um fenômeno contemporâneo, mas, assim, alguns autores já discutem muito isso, né, já se debruçam sobre isso já há algum tempo, mas eu queria convidar para esse debate aqui o próprio Foucault, né, que, embora ele não tenha se debruçado especificamente sobre o conceito da pós-verdade, que é algo, né, que é debatido recentemente, mas ele já nos dá alguns caminhos, né, ilumina alguns caminhos para a gente pensar
um pouco sobre esse fenômeno que, né, não é tão inédito assim, né? Quando ele vai falar, por exemplo, sobre a história da verdade, a construção das verdades, né, na história da sociedade, ele já aponta que, né, já existiam, sempre existiu na história da humanidade esses conflitos de narrativas, essas disputas, né, pelas narrativas de verdade. E aí ele vai trabalhar muito com o conceito de regime de verdade, né? Nada mais é do que, né, um conjunto de regras, de normas, de convenções sociais que vão determinar o que é verdadeiro e o que é falso, né? E cada sociedade vai possuir esse contexto de regras, de ordenamentos de verdades e daquilo que é verdade, daquilo que é falso, né? E aí ele chama isso de regime da verdade, e que no interior desses regimes existem jogos de verdade, né? Existem conflitos que vão disputar narrativas de verdade. E aí ele vai, né, apontar para dois tipos de tipos de verdade, séries de verdade. Um que ele vai chamar de verdade de demonstração, né? Ou verdade céu, ele usa essa metáfora, né? Que é a verdade, né, enquanto algo estável, né? Como resultado das investigações científicas, né? Essa verdade de demonstração nada mais é do que o resultado das concepções filosóficas, científicas, que constroem aquilo que a gente chama de ciência, tá certo? Aquilo que é convencionado, né, no campo né, dos saberes. E aquilo que ele vai chamar também de verdade evento, ou verdade raio, verdade relâmpago, usando outra metáfora aí, que são as verdades, digamos assim, efêmeras, né? São verdades que flutuam, verdades que, né, têm muito mais a ver com alinhamentos ideológicos, alinhamentos morais, né, mas que são efêmeros, são flutuantes, acontecem, né, como eventos muito rasos, superficiais e eventuais, mas que estão historicamente dentro desse conflito, desse jogo de verdade. Então, essas verdades e eventos, volta e meia, eclodem para contestar as verdades de demonstração, as verdades estáveis, né? E é nesse conflito, nessa arena de conflito, que a escola se situa, né? Dentro desses jogos de verdade, a escola se vê tendo que, né, provar as verdades de demonstração, as verdades estáveis, né? E a pós-verdade se enquadraria nisso. É um evento, é um fenômeno, né, que diz muito sobre o nosso tempo, sobre o nosso contexto político, ideológico, moral, né, que vai tentar colocar em xeque, vai tentar colocar sob dúvida as verdades convencionadas pela ciência. E aí, assim, antes de entrar um pouco na experiência que a gente vivencia no SESI, ontem o próprio Nova, ele já deu algumas pistas para a gente, né? Quando ele fala sobre a relação entre saber e sentir, né? Que o saber ele não pode estar dissociado das emoções, né? Apesar do saber, da aprendizagem que é valorizada pela escola, ela trilha um caminho racional, frio, metodológico, ela não pode estar dissociada do sentir, né, do vivenciar com emoção. E aí, assim, a própria lógica da pós-verdade, ela aciona, de certa medida, né, essa estratégia, né, mobilizar emoções. Muito embora ela não esteja ancorada em verdades, né, científicas, mas o apelo emocional faz com que ela obtenha êxito, né? E aí a gente vivencia aí o que a gente é contemporâneo, o que a gente vê por aí nessas tentativas de coerção, as tentativas de cerceamento do que se vem trabalhando nas escolas. E aí, nesse sentido, eu queria falar um pouco do que a gente realiza, né, nas escolas SESI, porque, muito embora sejam experiências que não tenham nada de novidade, mas ela está ancorada, né, na premissa de que é preciso associar, né, saber e emoção. Então, são experiências que a gente
vem desenvolvendo nas escolas, que tem como principal parceiro, que tem como principal aliado o fator cultura, né? Então lá, por exemplo, na gerência de educação, a gente tem lá a divisão de conteúdo, do qual faço parte, mas também existe uma divisão, que é a divisão de cultura, que é um forte aliado nosso nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente tem 2 projetos. Deixa eu só pular aqui. Eu comecei a falar de Foucault e esqueci de passar, né? É uma limitação masculina né, de coordenar várias variáveis ao mesmo tempo. Então, passar a falar e coordenar as falas é uma dificuldade. Então, deixa eu pular aqui essa parte mais conceitual. Então, os desafios da escola frente às crises de verdade, né? Primeiro, a estratégia de sensibilização que percorre a construção dos processos científicos. Então, não abrindo mão dos processos, da reconstrução, né, do trilhar os caminhos de construção científica, mas também, né, de sensibilizar. E aí, nesse sentido, entram 2 projetos que a gente realiza. Né? Um de nome muito simples, né, Conhecendo o Meu Lugar, que nada mais é do que as aulas passeios, que as escolas já fazem isso desde que escola é escola, mas que se insere nessa estratégia, na estratégia desse projeto, trabalhar junto com a arte, junto com a cultura. Então, por exemplo, esse ano a gente priorizou o circuito do que a gente chama de Pequena África aqui, né? Muitos devem conhecer, né? Ali na zona portuária existe ali o circuito da herança africana, ou Pequena África, onde é possível saber muito sobre o nosso passado, né? É uma região que diz muito sobre a nossa formação social. E esse projeto prevê a visitação de locais, né, que dizem que dialogam com os conceitos, com os conteúdos de sala de aula, mas que também, né, trabalham a questão da identidade do aluno, né, a importância dele reconhecer o seu lugar como um lugar que tem relação com a história, mas também que tem relação com alguns temas que a gente chama de sensíveis. Aqui, particularmente com o Conhecendo o Meu Lugar esse ano, está tratando a questão racial. E tratar as questões raciais no Brasil hoje não basta apenas, né, dentro desse contexto que a gente vive, né, acionar os livros didáticos e falar que o Brasil, né, é originário de um sistema escravocrata que se sequestrou pessoas da África e que aqui, né, subordinou a um trabalho extremamente perverso, cruel, desumano, sem fazer com que esse aluno percorra emocionalmente também isso que a gente vem narrando em sala de aula. Então, levar esse aluno para vivenciar esse circuito da Pequena África implica também fazê-lo sentir, né, essa experiência de chegada dessas pessoas, né, que foram escravizadas aqui, passar por todo aquele circuito ali do cemitério dos Pretos Novos, o Mucabe, o Jardim do Valongo, vivenciar ali um pouco do que diz a Pedra do Sal, a importância dela na construção da cultura, né, afro-brasileira, mas também aliar a esse projeto o fator cultural, né? Então, quando a gente planeja esse circuito, a gente geralmente contrata artistas, né, atores, para dar esse elemento, digamos assim, né, que vai, né, aliar conhecimento, ciência e emoção, cultura. Então a gente faz esse circuito com os guias, né, de fato, que são, né, peças importantes nesse roteiro, mas a gente também convida uma atriz, né, uma atriz negra, que faz ali, né, num dado momento desse circuito, uma performance que vai falar um pouco sobre a história dela, da mãe dela, enquanto, por exemplo, uma mãe que trabalhou a vida inteira como lavadeira, né? E ela constrói toda uma performance associando a história dessa mãe junto com elementos da religiosidade afro-brasileira. Esse ponto, né, no circuito torna-se bastante desafiador, porque a gente vai mexer aí com questões, né, que dizem muito sobre nós no que diz respeito ao racismo religioso. Então, quando essa atriz ela faz uso de uma indumentária, né, que faz alusão a religiões de matriz africana, ainda que conte um pouco da história de vida da mãe dela, isso meio que, né,
mexe com alguns alunos, né, que se deparam com aquilo ainda, né, toda a sua formação ancorada num racismo religioso vai causar certo espanto ali, mas para a gente isso é importante, esse espanto é importante, essa controvérsia ali acontecendo na praça ali no Largo da Prainha é importante que aconteça, e se acontecer, torna-se ali uma oportunidade pedagógica, né? Então, tivemos alguns enfrentamentos, principalmente com pais de alunos, por conta desse circuito, né? E essa performance que a gente faz. E é o momento ideal, é o momento em que a gente otimiza para que, né, prove quanto o racismo religioso ainda está presente, né, na nossa sociedade, e se traduz, por exemplo, quando crianças começam a orar, quando, né, vem, né, a atriz lá fazendo uma performance com flores e com balde de água na cabeça. Tem um outro projeto também. Eu tenho quanto tempo? Estou com 1 minuto? Ai, meu Deus. Tá. Aqui é a nossa atriz, a Mariana, né, num dos momentos da performance, ali no Largo da Prainha. Um outro projeto que a gente desenvolve chamado Diversidade de Evidência, que ele surge num contexto numa situação que a gente se deparou em 2018, em que tivemos alguns livros infantis questionados por alguns pais, né, com motivações mais fundamentalistas. Tratava-se do livro da Omo Oba, um livro que falava sobre princesas negras, né, e alguns pais contestaram esse livro, e a coisa ganhou uma repercussão para além do que a gente imaginava, e a gente viu o quanto a gente precisava trabalhar essas questões junto com o nosso próprio público, nossos educadores, nossos professores, e também junto aos alunos. Então a gente resolveu não só incrementar o acervo que trata de raça, gênero, laicidade, inclusão, igualdade, justiça na nossa biblioteca, mas também de trazer esses autores para debater com os nossos alunos. Então, de novo aí, não só trabalhar as questões, o método frio que pressupõe uma leitura, mas também de fazer com que o aluno vivencie isso dialogando com o próprio autor. E também levando esses alunos para alguns espaços culturais, como o teatro, e aí o teatro assume um papel importantíssimo nisso. Esse mês, por exemplo, a gente levou 1.400 alunos para o Teatro Municipal para assistir a peça Traga a Minha Cabeça, de Lima Barreto, né, do ator, né, Hilton Cobra, um ator excepcional, importantíssimo dentro do teatro negro brasileiro, né, que vai falar, né, e ele se orgulha de, pela primeira vez, colocar Lima Barreto dentro de um espaço tão erudito como o Teatro Municipal. Então, é uma peça que fala muito sobre também nossa formação social no que diz respeito às questões raciais. Mas quando o aluno vivencia uma peça como essa, que depois é seguida de um debate, é impressionante como a potência, né, que a cultura tem para acionar, né, determinados conceitos que, às vezes, uma sala de aula precisa de 5, 10 aulas para desenvolver com o aluno. Às vezes, uma performance, uma fala de um artista, ela tem um poder muito, né, pedagógico, inclusive, uma potência pedagógica absurda, que consegue mobilizar ali não só sentimentos, mas entendimentos sobre essas questões, sobre esses temas ditos sensíveis. Eu queria falar um pouco mais, né, mas o meu tempo esgotou, mas na medida que a gente for interagindo ao longo a gente pode falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Obrigado. Obrigada, Fábio. Vai ter espaço, sim. A ideia é controlar o tempo agora, mas depois a gente consegue conversar, né? Obrigada pela tua fala. Eu já vou dar espaço logo para a fala das professoras, para depois eu comentar um pouquinho e aí a gente abre para perguntas, tá? Então, agora eu vou chamar a professora Rita Muri para compartilhar um pouco as experiências, as boas práticas de linguagem e ciências humanas, né, no Santo Inácio. E também, como eu já apresentei antes, ela vai poder trocar um pouco com... podem colocar a apresentação, por favor? E o passador de slides. Obrigada. Desculpa, Rita, desculpa. Tá certo. Não, pode começar.
Obrigada, Deb. Obrigada pelo convite. Obrigada, Casa Firjan. A gente está aqui desde ontem vivendo momentos muito ricos, momentos muito frutíferos. Eu tenho certeza que todos nós saímos daqui ontem com a cabeça povoada de ideias e não tenho dúvidas de que isso vai acontecer hoje novamente. Então, eu sou uma mulher branca, alta, de cabelos curtos e uso óculos. Usar óculos é uma característica importante de quem eu sou. E estou aqui representando o Colégio Santo Inácio. A gente traz uma atividade para compartilhar com vocês. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Eu peço desculpas a vocês, gente, porque ficar sentado e com o microfone não é coisa de professor, né? Acho que vocês me entendem, mas eu vou me esforçar. Eu queria saber quem aqui... Ótimo. Eu queria saber quem aqui é professor. Levanta a mão para mim, por favor. Pronto. 100%, praticamente. E quem aqui trabalha em escola? Muito bem. Quem aqui trabalha numa escola em que você percebe uma preocupação com as questões de meio ambiente, sustentabilidade, e isso aparece nas práticas cotidianas, sejam elas permanentes ou não, na sua escola? Levanta novamente para mim. Excelente, muito bem. O tema da sustentabilidade tem permeado as discussões educacionais porque é um tema que nos afeta a todos, claro, e que afeta principalmente a formação das novas gerações, né? E é um pouco sobre isso que a gente quer compartilhar aqui hoje, não que tenhamos o tema da sustentabilidade como inovação, e aí eu já falo um pouco provocada lá pela questão que a Deb nos trouxe no início, mas porque a abordagem através da qual tratamos esse tema para nós tem sido uma abordagem inovadora, e é nesse sentido que a gente quer conversar um pouco com vocês. A gente hoje vai trazer a experiência, e a minha fala aqui vai ser muito rápida, porque eu quero passar a palavra para o professor Everardo e para a Bia, que estão aqui gentilmente me acompanhando, porque eu falo do lugar de quem pensa e planeja, e eles falam do lugar de quem vive, né? E isso, para nós que estamos em escola, é extremamente importante. A gente vai falar um pouco sobre uma unidade curricular que faz parte da nossa matriz no Colégio Santo Inácio, que a gente chama de oficinas. E quando a gente fala de oficina, claro, todos nós já temos um significado para esse termo, né? Então, a gente já está aí visualizando os alunos agindo, a gente já está visualizando atividades numa pegada mais mão na massa, uma atividade em que os alunos efetivamente se coloquem como protagonista. E sim, a oficina tem esse sentido. Mas para nós, na matriz curricular, ela vai além disso. Ela assume o sentido também de integração entre áreas do conhecimento, ela assume o sentido de vivência para os estudantes com vistas à construção de conhecimentos que efetivamente os transformem. Isso, para nós, é fundamental nessa proposta. E, para a gente entender isso, eu não posso deixar de falar para vocês do Colégio Santo Inácio, né, que é um colégio, eu imagino que todos já tenham ouvido falar em algum momento, né, o Colégio Santo Inácio é um colégio bastante conhecido, somos conhecidos pela nossa tradição. E sim, o Colégio Santo Inácio é um colégio com tradição, um colégio que esse ano completou 120 anos, aqui do outro lado da rua, né, eu digo sempre para a Casa Firjan que nós somos vizinhos de porta, né, a gente pede açúcar aqui de vez em quando, e a tradição que acompanha o Colégio Santo Inácio, ela não se traduz em conservadorismo pedagógico. E eu tenho certeza que todos os professores aqui entendem isso. Exatamente por isso, eu trago para vocês aqui muito rapidamente aquela que é a nossa missão e aquela que é a nossa visão enquanto instituição, né? O Colégio Santo Inácio é um colégio jesuíta, nós somos um colégio católico. Esse colégio pretende promover educação de excelência inspirada nos valores cristãos e inacianos, contribuindo para a formação de cidadãos competentes, conscientes, compassivos, criativos e comprometidos, os nossos 5 Cs, que orientam a todas as nossas opções de formação. O foco do colégio é a formação humana, para além da formação acadêmica. Então, quando a gente fala de educação de excelência, isso não significa automaticamente aprovação no Enem, no vestibular, né? Tem aí uma discussão que poderia dar outra mesa para a gente conversar. A gente está falando de formação humana, de formação de pessoas que se colocam na sociedade a serviço dos demais. E a gente faz isso com uma visão
que é ser um centro inovador de aprendizagem integral que educa para a cidadania global com uma gestão colaborativa e sustentável. E aí ouvir, né, que nós somos um centro que pretendemos ser um centro inovador, já nos coloca nesse lugar do não conservadorismo pedagógico. Nós nos movemos com o tempo para atender as novas gerações e para formar sujeitos para esse mundo no qual nós vivemos e, como ouvimos tantas vezes ontem, né, para esse futuro que nos é desconhecido e que não sabemos o que virá depois. É esse jovem que nós, todos nós que estamos aqui formamos, e o Colégio Santo Inácio também. Como colégio jesuíta, nós trabalhamos a questão da sustentabilidade, também no viés da preferência, de uma das preferências apostólicas da Companhia de Jesus, que é o cuidado com a casa comum. E esse trabalho de desenvolvimento de uma educação ambiental, de uma educação que faça com que os nossos estudantes estejam comprometidos com a preservação e com o cuidado com o meio ambiente, está assentada sobre princípios que estão aí descritos. Eu não vou falar cada um deles, claro, senão em 15 minutos, né, Deb? Mas princípios que nos movem, de alguma maneira, para aquilo que talvez aqui nós possamos já abrir como discussão a respeito do que a gente está chamando de inovação, né? Então, princípios como a experiência do aluno como referência para aquilo que ele constrói de conhecimento, a importância do desenvolvimento de habilidades para que ele, aos poucos, vá desenvolvendo competências amplas que permitam a ele a ação no mundo. A gente está falando de responsabilidade global, ou seja, de um sujeito, apareceu lá antes, né, a cidadania global, de um sujeito que pense localmente e se responsabilize pelo global e, ao mesmo tempo, entenda que o global impacta as suas ações e as suas opções locais. A gente está falando de interdisciplinaridade, enfim, a gente está falando de princípios que organizam, de alguma maneira, o nosso currículo e que nos ajudam a dar corpo para aquilo que é a aprendizagem dos nossos estudantes. Falei já um pouco de inovação, vou passar adiante. Bom, a gente está aqui, então, para falar um pouco da experiência das oficinas. A oficina, como eu disse, é uma unidade curricular, ou seja, ela está na matriz curricular do colégio, e isso significa que é uma oferta para todos os estudantes. Isso, num colégio de 2.800 alunos, é muito importante dizer, não é? Porque há experiências que a gente promove que nem sempre atingem a todos. Essa é uma experiência para todos. Uma experiência em que os alunos começam vivenciando estar no meio de uma mata. O Colégio Santo Inácio, quando a gente passar aqui na São Clemente, eu tenho certeza que agora vocês vão prestar atenção nisso, quando você olha para o colégio, atrás do colégio tem um morro, né, uma montanha, e tem mata lá, mata nativa. E uma parte daquilo que é o terreno do colégio comporta uma parte dessa mata. É uma mata preservada, claro, e que nós transformamos em espaço pedagógico. Os alunos entram na mata. A gente tem atividades, eu não vou explicar as atividades, porque o professor está ali, ele vai falar já sobre isso. A gente entra na mata com os alunos e eles se percebem dentro desse espaço e, a partir dali, começam a fazer uma série de estudos referentes ao papel dessa mata, especialmente relacionado ao sentido da urbanização, né? Temos nessa mata uma estação ambiental e as atividades que os alunos desenvolvem a partir desse espaço. A gente trabalha nessa mata com o desenvolvimento de mudas, os nossos alunos plantam sementes e trabalham todo o processo de desenvolvimento dessas sementes, sementes que dizem respeito a plantas nativas dessa mata, a partir dos estudos que fazem. E o desenvolvimento dessas atividades vai acontecendo na relação com outras oficinas que oferecemos, que são as oficinas de STEAM. Um fator importante para a gente entender essa atividade, as oficinas trabalham num pilar de 3 áreas de conhecimento: sustentabilidade, tecnologia e linguagem. 3 áreas de conhecimento que se interconectam. Os nossos alunos vivem cada uma dessas oficinas em um trimestre
do ano, então eles passam por toda a experiência, e isso acontece do 9º ano até a 2ª série do ensino médio. E, claro, essa oficina se liga com outras atividades que são desenvolvidas no currículo, que a gente não vai trazer aqui agora. Então, eu vou convidar o professor Everardo para ele explicar um pouco para a gente, falar um pouco para a gente de como essa oficina acontece. O Everardo, além de coordenador de geografia no colégio, ele é professor das oficinas. Então, ele vai falar um pouco para vocês daquilo que ele faz, do que ele propõe para os estudantes. Por favor. Obrigado. Boa tarde. Eu sou branco, alto e um pouco calvo. Então, eu sou professor do Colégio Santo Inácio, né? Sou coordenador de geografia lá. Minha formação é em graduação em geografia. E também fiz 2 especializações, uma na área de energia, onde eu estudei a indústria do petróleo, enfim, os impactos, toda a estrutura empresarial. E depois eu fiz uma especialização por conta das oficinas em manejo de solo e nutrição de plantas, lá na Escola Superior de Agricultura, lá da USP. Isso que, à medida que eu fui trabalhando com as oficinas, eu fui sentindo necessidade também de me debruçar sobre o assunto, né? Então, essas oficinas elas começaram em 2017. A gente começou a trabalhar bem devagar com a estação ambiental, que a gente começou a construir lá. E o currículo foi sendo construído ao longo do tempo, né? A cada ano a gente ia mexendo um pouco no currículo. Mais tarde entrou uma outra professora para trabalhar comigo, que me ajuda bastante, que é a Érica Oliveira. E nós fomos construindo o currículo juntos. Ela trabalha no 9º ano, na oficina de sustentabilidade, e eu no 1º ano. E nós fomos integrando os currículos e mexendo pontualmente nos currículos, e hoje a gente tem um conjunto de práticas ali que estão dando certo e a gente vai só aperfeiçoando, né? A gente trabalha com compostagem. Nós temos uma composteira lá na estação ambiental, onde a gente ensina os alunos não só a parte prática, que é o que pode ser colocado ali na compostagem, mas as fases da compostagem, como o processo de decomposição ocorre. Enfim, o aluno sai ali com um curso bem completo de compostagem. Outro trabalho que a gente faz também é com manejo de solo. A gente aprende um pouco... Desculpa. Tá. A gente aprende um pouco sobre fertilização natural do solo. Os alunos aprendem a diferença entre fertilização química, fertilização orgânica. Eles aprendem bastante como funciona a circulação da água no solo. A gente tem lá uma trincheira para eles observarem os horizontes do solo. Tudo isso foi sendo construído aos poucos, né? Essa trincheira, o ano passado eu descobri ela na mata e a gente já se organizou para fazer uma aula ali. A gente usa um trado, né, para a gente pegar materiais de solo lá embaixo, para a gente ver como é que funciona o solo ali na floresta. Outra prática que a gente faz também é a prática de fazer monitoramento da biodiversidade ali. Ano passado a gente teve um trabalho muito interessante de um aluno nosso da 3ª série, que hoje está fazendo biologia na FRJ. É aluno até na minha sogra, que ele colocou aquelas câmeras, né, para ver a fauna que a gente tinha lá, e a gente ficou surpreso, né, uma fauna riquíssima nessa floresta aqui atrás. E os alunos vão fazendo a montagem desse processo todo. E também a gente num segundo momento, a gente vai para o laboratório, e já é minha oficina. No segundo momento, a gente vai para o laboratório de física, onde a gente tem muitos computadores lá, e nós começamos a trabalhar com a produção de mapas, né? Essa é a segunda fase da oficina. Nessa segunda fase, a gente usa um programa chamado Google Earth Pro, que é um programa que está disponível na internet, é gratuito. E esse Google Earth Pro ele tem uma série de recursos onde o aluno ele começa a separar imagens de satélite, ele consegue tratar essas imagens e ele escolhe um tema ambiental. Eu faço uma seleção de temas, né, porque não pode ser tão aberto, porque nem tudo a gente consegue ver nas imagens. Então eles trabalham com favelização, com desmatamento, com expansão de mancha urbana, com derretimento de geleiras. Então eles escolhem um tema e eles vão buscar lá as imagens no Google Earth Pro, porque nesse programa você consegue ter imagens de satélites antigas.
Dependendo da área, você tem imagem de satélite até dos anos 80. E aí eles vão fazendo, eles escolhem um período, escolhem as imagens e começam a tratar as imagens, depois baixam as imagens e mostram as áreas que eles estão estudando, né? Ela estudou não vou falar do teu tema agora, não. Ela estudou um tema aqui no Rio de Janeiro e eles conseguiram provar ali a expansão de um determinado fenômeno social. E aí, depois deles separarem essas imagens, eles partem para a parte teórica, né? Eles desenvolvem a parte teórica e apresentam para mim. E também podem apresentar para a escola, né? No final da oficina, a gente tem uma amostra de oficinas onde eles podem apresentar o trabalho, né, para eles. Então, a Beatriz agora vai falar um pouquinho da experiência que ela viveu ano passado, que ela agora é minha aluna do 2º ano. Obrigada. Boa tarde. Como a Everardo disse, eu sou aluna do 2º ano e ano passado eu fiz parte dessa oficina de sustentabilidade. Aí eu vou falar um pouco sobre o projeto do meu grupo, que a gente falou sobre a expansão da Rocinha. A gente começou a falar sobre esse assunto mexendo com essa plataforma do Google Earth Pro, que, como o Everardo disse, é uma plataforma que você consegue analisar cada ano e você consegue pesquisar depois o que aconteceu naquele ano, o que pode ter acarretado uma mudança que ocorreu no território. E como a gente fez da expansão da Rocinha, durante a escola, todos os anos da escola, nas aulas de geografia, a gente aprende sobre vários conceitos muito importantes que, com certeza, todo mundo sabe, como o processo de favelização, sobre uma urbanização desordenada. Mas você não tem nunca uma visão certa disso até você conseguir ver, através de uma planificação de um sistema de satélites, como foi essa expansão e como era muito diferente do que eu pensava que tinha sido. Porque, a partir das imagens de satélite, a gente foi vendo como a Rocinha ela foi se expandindo em direção à floresta durante os anos, e quando a gente foi pesquisar, porque a gente fez um artigo sobre isso, a gente pesquisou e a gente viu vários eventos que aconteceram em alguns anos específicos que tiveram, às vezes, um grande aumento, ou um aumento mais para um lado, ou um aumento mais para o outro. E, assim, usar essa plataforma, eu acho que foi muito importante, porque a questão da sustentabilidade... quando a gente fala do Google Earth Pro, que vai mostrar a imagem da nossa cidade, ele pode mostrar do mundo todo. Mas quando a gente está vendo da nossa cidade, a gente pode ter uma noção melhor de como os processos de tudo que a gente conhece aconteceram e como isso tudo pode se ligar muito à sustentabilidade. E como é uma plataforma muito acessível também para quem quiser olhar e quem quiser conhecer um pouquinho mais. E o que eu achei muito interessante desse trabalho também foi que, como a gente aprendeu a fazer sozinho, a gente começou a mexer no Google Earth Pro, a gente teve isso no colégio, a Feira de Humanidades. E eu e um grupo, eu e 2 amigas, a gente desenvolveu um trabalho que falou sobre as expansões das fronteiras da floresta amazônica e a relação que isso tinha com os jesuítas, porque era uma coisa que eu não sabia. E a partir do Google Earth Pro, a gente começou a ver a localização de algumas aldeias que hoje tem na Amazônia. E a floresta amazônica é um grande símbolo do Brasil. E quando a gente descobriu, a partir de mexer nesse programa e tudo, que tinha uma relação muito grande com essa expansão dos jesuítas, que hoje o território brasileiro é assim, deu uma sensação para a gente, nossa, agora eu realmente conheço o lugar onde eu vivo, eu conheço como que isso se construiu. E eu achei isso muito legal, porque foi uma coisa que a gente começou assim, o Everardo com certeza incentivou muita gente, mas a gente começou a mexer sozinho no programa. E é um programa muito fácil de mexer, então eu acho que foi uma iniciativa muito boa. Porque até hoje, às vezes, tem alguns... Nesse ano, agora estou no 2º ano, algumas coisas que, às vezes, o meu professor desse ano de geografia fala, às vezes eu até vou olhar o mapa, ele usa muito esse mapa durante as aulas. Então, assim, qualquer movimento ou qualquer mudança grande, social, que teve no Brasil, a gente vai conseguir ver isso geograficamente nesse aplicativo durante os anos. Então, assim, eu acho que foi um trabalho muito legal e me ajudou a desenvolver vários trabalhos, com certeza vai ajudar a me desenvolver no futuro também. Obrigada. Muito melhor ouvindo ela falar, não é? Não tenho dúvida, eu também acho. Então, não vou me estender mais, acho que a gente já deve ter passado do tempo, a gente pode falar um pouco mais sobre as oficinas depois, mas acho que a gente consegue perceber pelo relato da Bia e do Everardo como professor a síntese daquilo que a gente propõe nessa unidade curricular,
e o foco no protagonismo dos estudantes e numa abordagem que efetivamente faça sentido para eles, aprendendo a respeito do seu espaço e do cuidado e da preservação desse espaço. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita, professor, Beatriz, muito obrigada. Agora vamos passar a apresentação da Ana Cláudia Matos, professora da Escola Municipal Presidente Arthur da Costa Silva, né, coordenadora pedagógica. E, bom, está subindo a apresentação, te passo a palavra. Boa tarde. Absolutamente nervosa depois de falar depois da adolescente que falou super bem, né? Desnecessário, podia ter sido... né? Deixar ser primeiro, né? Ordem alfabética, por favor. Nossa. Então, gente, bom, Ana Cláudia, sou a coordenadora da Escola Presidente Arthur da Costa Silva. Minha diretora está aqui, Diana, obrigada por ter me dado essa oportunidade de estar vindo aqui falar. Obrigada pelo convite da Feijão. E, bom, tinha que ter me descrito, que loucura, esqueci. Bom, sou uma mulher branca, não acho que sou tão alta, cabelo depois do ombro, claro, e falo muito. Então, estou preocupada com o tempo, vou botar um cronômetro aqui para mim. Mas, né, sou rebelde. Pessoal, primeiro eu acho assim, deixar bem claro que vou explicar um pouquinho da minha escola e dizer que sou uma defensora da escola pública. E eu não venho da escola pública, então foi tomando muita porrada, aprendendo na marra, a vivência que eu não tive quando criança e tentar adaptar isso para conseguir fazer um trabalho melhor com os alunos, né? Então, eu vou falar de 2 projetos bem básicos que nós estamos fazendo agora nesse segundo semestre, mas, como até a Débora comentou, eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos, e isso abriu muito a minha cabeça. Então, se eu puder só trabalhar com projetos, eu trabalho só com projetos, porque eu acho que a gente consegue trabalhar inúmeros assuntos e a gente não precisa estar também fugindo do conteúdo de cada disciplina só para fazer trabalhos trans ou interdisciplinares. A gente tem uma gama de possibilidades, né? Então, vamos lá. Bom, eu vou levantar um pouco, gente, porque eu estou meio cansada de estar sentada. Eu sou da educação física, então, sabe, eu estou aqui dura. E olha que hoje de manhã a gente fez um sábado cultural lá na escola e tivemos uma atividade de Tai Chi Chuan maravilhosa que eu não tinha noção que era tão difícil. Até cheguei a suar e era só aqueles negocinhos devagar, né? Fiquei assim, pasma, adorei a ideia. Quem puder experimentar Tai Chi Chuan, experimente. Pessoal, a minha escola é aqui pertinho, tá? Na Rua Assunção, que apesar de eu morar em Copacabana a minha vida inteira, eu nunca tinha ouvido falar quando me mandaram para lá. Então, eu digo para vocês já a dica que eu dou para todo mundo, é perto do Hospital Samaritano. A nossa escola parece meio escondidinha. Nós trabalhamos do 6º ao 9º ano, então é Fundamental 2. E temos o PEJA, e uma particularidade do nosso PEJA é que ele é um dos poucos PEJAs diurnos. Tá? Então, isso tem, inclusive, um pouco de diferença no alunado. A gente não costuma ter tantos adultos, nós temos muitos jovens. E, para quem já trabalhou com escola pública, tem muita gente aqui da escola pública? Estamos juntos, gente. Feliz dia do servidor público. Estamos aqui, né? Trabalhei hoje. Loucura. É a vida. Pois é, professor, né? Eu acho que não é à toa que tem tanta gente fazendo stand-up, falando sobre professor, né? A gente dá motivo, né? A gente dá pano para manga. Bom, a nossa escola, ela vem desse projeto do município de se tornar escolas de turno único,
Então, tem acabado aquele esquema de escola do turno manhã, escola do turno à tarde, 2 turnos, né, a mesma escola, e muitas estão se tornando escola de turno único como a nossa. Então, os nossos alunos, eles ficam 7 horas na escola, coitados, né? A gente imagina. Então, a gente tem que conseguir fazer com que essas 7 horas sejam produtivas, que essas 7 horas não sejam uma tortura, né? E porque o aluno, e vamos combinar, quando nós éramos adolescentes, a gente não dava valor a muita coisa que hoje a gente vê que é extremamente importante. Então, 7 horas dentro de uma escola, a gente tem que conseguir manobrar bem o que vai ser feito para a gente conseguir extrair o máximo, porque os nossos alunos têm muita coisa que a gente pode usar e é um material assim infinito, quase. Bom, o nosso PEJA, como eu falei, de Uno, para quem é da escola, quem trabalha já com escola pública já tem um tempo, ele é muito semelhante àqueles projetos de Acelera. Então, a gente tem poucos adultos e mais jovens que estão fora da idade. Tá? Enfim, e nós temos muitas atividades extracurriculares. Como os nossos alunos entram às 7h30 e saem de 2h30, nós temos de 2h30 até 4h30, 5, vários dias que temos atividades como, aí tem o jiu-jitsu, tem o inglês, que é uma parceria que o IBEU tem com a prefeitura, nós temos uma parceria também com o Consulado da China, através de uma professora chamada Maria Amélia, que dá aulas de mandarim, esperanto, agora arte chinesa, e uma parceria recente com a PUC, que tem um projeto junto à FAPERJ, e assim eles adotaram a nossa escola, que o projeto é basicamente esse, e nós estamos começando a criar o nosso espaço maker, e nisso nós já temos a primeira oficina, que é de robótica, com uma impressora 3D, e os nossos alunos tendo esse contato com uma tecnologia que é bem fora do que é a vivência deles. Esqueci um negocinho. Bom, trabalhando nos projetos da escola, então, assim, para tentar trazer... Porque nós, no município, recebemos uma série de demandas que vêm das nossas coordenadorias, né, e da secretaria municipal. E não importa muito se a gente está preparado ou não, a gente tem que lidar e fazer acontecer e ter evidências e dar aula e ver se está tudo certo. E nós somos verdadeiros malabaristas. Bom, o primeiro grande projeto que a gente começou, que é um projeto que é para ter uma continuidade. Então, assim, ele vai deixar de ser um projeto, né? Porque o projeto tem início, meio e fim. Ele começou como um projeto, mas eu espero que ele possa crescer e fazer parte do portfólio da escola. E aí, na verdade, nós roubamos um pouquinho da ideia do Harry Potter e fizemos 4 grandes equipes na escola. Tá? E por que fazer isso? Para a gente trabalhar um pouco. Eu sou da educação física, de novo, né? Então, eu gosto de trabalhar com o lúdico, com competição e com cooperação. E eu boto muita mão na massa. E eu gosto de fazer sempre atividades novas, atividades diferentes e tirar os meus alunos da zona de conforto, né? Porque já que eu já estou lá, a gente faz eles se mexerem. Bom, o Bora Estudar foi vindo de uma ideia da nossa diretora que os alunos fizessem mais atividades em alguns tempos que nós das escolas de turno único temos, que são fora das disciplinas tradicionais como língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, educação física, artes. Uma coisa que é bacana que na nossa escola, artes artes cênicas, e isso tem essa divisão no município. Você pode ter artes visuais, artes cênicas, ou às vezes somente uma das duas. Na nossa tem artes cênicas, então isso também dá oportunidade de outras atividades, né? Enfim, dividi a escola em 4 grandes equipes, de forma aleatória, e
o objetivo inicial da minha diretora era que eles fizessem simulados e algumas provas nesses tempos, que são os tempos que não são das disciplinas normais. Vamos falar assim, normais não, né? Vamos falar melhor, das tradicionais. Então, nós temos disciplinas que são chamadas eletivas, nós temos projetos integradores, nós temos projeto de vida e estudo orientado. Vira e mexe, elas mudam de nome, mas nós costumamos ter essas atividades essas disciplinas dentro do horário normal da escola. Então, a ideia era fazer simulados e pesquisas e treinar eles para estar estudando de uma forma mais contínua. E aí eu pensei, por que também não colocar atividades extras? Porque eles sempre ficam me pedindo... O que aluno pede, gente? Interclasse. O que eles pedem? Olimpíadas. Ninguém nunca viu um aluno pedir para fazer simulado. Eles querem fazer esporte, eles querem brincar, eles querem gincana. Então, eu tentei juntar tudo. As equipes já estão formadas, foi aleatório, e a gente faz trabalhos interdisciplinares, faz pesquisas, e aí, como eles estão divididos, a escola toda, em cada turma, existe componentes de cada equipe. Então, não é uma turma contra a outra. Você consegue juntar pedaços de cada turma e fazer com que isso, quando eles vão fazer dentro, eu posso juntar 2 turmas e já tenho grupos prontos, o que facilita também ganhar tempo. Bom, tem pontuação dadas a essas equipes, prometi um passeio no final do ano, que não era de graça, né? A gente tem sempre que ter uma troca. E com esse projeto, eu comecei a colocar outros dentro dele, para fazer valer, né? Então, dando ponto para esses, ajudando os professores que querem também usar das suas atividades para fazer atividades que podem valer ponto para essas equipes, e a gente foi seguindo daí. E aí veio a ideia do cidadão consciente. Cidadão consciente... Vamos ser aqui, ó, eu sou uma pessoa muito honesta, eu tenho às vezes que até me segurar. Dentro da escola, os alunos, adolescentes, pré-adolescentes, eles cometem um monte de atitudes erradas, né? E a gente vai lá, conversa, dá advertência e tudo mais. Só que aí a gente começou a ver que tinha algumas falas, algumas atitudes mais pesadas. Eu bati aqui porque eu tô de olho. E aí, o que a gente pensou? E tivemos vários casos, né, que a gente teve que levar um pouco mais a sério, né? E casos que eu acho que nós temos, sim, que falar. Principalmente nós, mulheres, importunação sexual, que quantas mulheres ficam quietas perante situações por medo de passar adiante, por serem culpabilizadas em vez de serem tratadas como vítimas. Então, nós começamos a trabalhar com os alunos o conhecimento das leis. E aí, a primeira leva de leis que eu peguei e conversei com os nossos professores e tudo mais, foram as que mais tinham ocorrência na escola e que a gente entendeu que a gente precisava educar os alunos para entender que aquilo era errado, que eles, quando se tornassem mais velhos, já poderiam ser punidos se achassem que isso era uma coisa normal. Porque a normalidade de algumas atitudes, ali no dia a dia, eles simplesmente já não percebiam. Então, do fato de falar que não achou a mochila onde estava, a primeira coisa que o aluno falava era que alguém roubou a mochila dele. E aí a gente, não, peraí, vamos ajeitar isso. E aí nós pensamos nisso e eles fizeram cópia, e eu fui muito xingada mentalmente nessa cópia, porque eles demoraram um dia inteiro para copiar as leis que eu tinha colocado para eles. E não foi muita coisa, tá? Eu fui xingada injustamente.
E depois fizemos uma roda de discussão para ver o que eles tinham entendido e quais daquelas leis tinham sido mais interessantes para eles, ou que eles, à medida que foram copiando, eles foram, isso já aconteceu aqui. E é verdade, quais que eles foram se identificando. Fizemos uma criação de cartazes, esse aqui é um exemplo deles, e eu escolhi o da menina aqui porque ela vinha sofrendo bullying na escola. E ela é uma menina que tem muito... Ela é nova, do 6º ano, então são os nossos bebês, são o 6º ano. Né? E teve um dia que alguém escreveu na porta do banheiro, e falando dela, especificamente dela, e assim, foi muito feio, muito triste. E aí eu tive que fazer um papel de FBI e peguei o caderno de todo mundo, eu vou identificar a letra dessa pessoa. Não identifiquei, passou batido essa, mas olha, eu olhei o caderno de todo mundo, foi um dia assim, CSI total lá na escola. Olha, tenso, né? E aí, o que a gente pensou? Vamos fazer cartazes? Tudo bem, já faz isso direto, o que isso é novo, né? Como a gente consegue fazer com que eles compreendam melhor, vivenciem melhor, sem estar, de fato, vivenciando, sofrendo, como foi o caso dela? E só para finalizar da situação dela, ela ficou tão chateada da situação e ela tem muita dificuldade de ler e escrever, né? Ela veio, temos ainda, na educação pública, o que houve com a pandemia, né? Então, quantos alunos que estavam ali na fase de alfabetização durante a pandemia e não fecharam a alfabetização. E aí chegaram no 6º ano e estão ali com dificuldades básicas, né? Mas não vou contar a história triste, não. Só para finalizar aqui, ela que tem muita dificuldade de escrita, de leitura e sofreu aquele bullying, o que ela fez? Ela fez um desenho de um smile, né? Só que triste, com umas gotinhas de choro, de lágrimas, e foi lá e colou em cima de onde estava escrito o bullying para ela, entendeu? Então, assim, ela conseguiu expressar ali, e aí ela fez esse cartaz, que ela desenha muito bem, falando, né, me deixe em paz, porque é uma coisa que ela sente, porque que pegam no pé dela, né? Enfim, e aí como fazer com que eles tenham uma consciência melhor, maior, vivenciando as situações, só que sem de fato vivenciar assim, sofrendo, usando a nossa professora de artes cênicas. E aí a ideia foi que eles tivessem a liberdade de dramatizar algumas das situações, ou a situação, ou a lei que eles acharam que mais tocou eles, e dramatizasse, fizessem pequenas cenas, fizessem pequenos momentos, e aí fizeram, aqui está um pouquinho dos cartazes, né? Querendo ver ao vivo é só ir lá na escola, estão todos convidados. E, então, a diferença de roubo e furto, assédio sexual e importunação sexual, bullying e cyberbullying, crimes contra a honra, olha, difamação, calúnia, injúria. Agora eles estão sabendo falar isso lá na escola, né? Eles continuam fazendo? Continuam, tá? Mas, assim, eu sou poliana, né? A gente tem que... Né? Vamos jogo do contente. Alguns já conseguiram, então fico contente por isso. No dia seguinte do projeto, eu recebi foto de uma turma fazendo bullying com a outra. Tive vontade de quê? Matar, né? Mas falei, gente, vamos lá, né? Professor, o que professor é? Sonhador, né? Então a gente vai. E uma parte da dramatização, eu não trouxe o vídeo, tá? Mas a ideia foram essas duas meninas que foram ensaiando sozinhas lá, porque o grupo todo faltou. E aí a ideia era só mostrar uma menina nova chegando na escola e uma aluna da escola de trás, dá para ver até uma carinha meio de sacana, né? E querendo mexer com ela a troco de nada. E ela faz isso. Foi uma cena super curta, né? E nós temos alunos talentosíssimos. E a ideia era simplesmente mexer com ela
porque ela era nova, não tinha mais nada para fazer. Tem uma hora que ela fala assim, meus amigos não estão aqui, não tenho nada para fazer, vou mexer com aquela garota nova. E começa a pegar no pé da garota nova, até que a menina chega no momento que ela senta no chão, bota as mãos no rosto e chora, falando, gente, eu tenho que aturar isso no primeiro dia de aula. E isso é uma realidade, tá? Isso não é algo assim, nossa, isso aqui é uma exceção. Mentira, isso acontece muito. Então, o bullying é muito repetitivo, a gente está sempre martelando sobre isso, mas falamos muito a diferença de furto, roubo, importunação sexual e assédio, a diferença, deixar bem claro. Então, para as meninas falarem, hoje em dia as meninas não levam mais para casa, não levam mais desaforo para casa, vão lá e falam mesmo, e tem que falar. E a gente está sempre... Obrigada. E a gente está estimulando, porque o silêncio não é para ser mantido, tá? E acabei. Oi. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, pessoal. Só antes de abrir para as perguntas, vocês me escutam bem? Antes de abrir para as perguntas, eu acho que a gente vai ter um tempinho bom. Não muito, não se empolguem, sejam concisos, por favor. Eu queria fazer alguns comentários, assim, né? Já que eu fiz uma provocação no início, também quero dar uma resposta, um tratamento a essa provocação que eu fiz. E a provocação que eu fiz acabou ressoando na fala de vocês, porque eu vi vocês muito preocupados será que isso é inovação? O Fábio falou, né? Isso não tem nada de muito verdade. Mas apesar de muitas vezes, e acho que aqui também falar um pouco para todos vocês, professores, que se perguntam muitas vezes, o que eu estou fazendo é muito igual, é repetitivo, é inovação ou não é, né? Eu gostaria de dizer que todos os projetos que eles trouxeram aqui são, sim, projetos inovadores, se a gente for pensar teoricamente o que é inovação, né? Porque o Fábio, por exemplo, né, falou de saber e emoção, né? E aí foi bem quando ele falou, acho que não tem muita novidade, mas trata de saber relacionado à emoção, né? E aí é um dos âmbitos, sim, da inovação, até dos pressupostos da OCDE, de que é inovação, que é dar tratamento ao bem-estar na escola. Mas, além disso, tu tratou também da dimensão autoral, né, do professor e dos alunos, e de ruptura, de disrupção, né? Quando tu tira os alunos daquele espaço, não gosto de usar tradicional, porque a Rita também trouxe bem a provocação do tradição com inovação, que é algo que eu acredito muito para o conceito de inovação, mas tirando daquele espaço comum que eles estão acostumados e deslocando eles para outros espaços de aprendizagem, mostrando que a gente pode aprender em outros espaços. Então, eu acho que sim, são projetos muito inovadores, tá, Fábio? A Rita, então, trouxe essa questão, né? Nós somos uma escola tradicional, mas não conservadora. Nós somos uma escola que trata a tradição e dá tratamento a isso com inovação, né? E aí ela falou de conceitos que estão muito aí presentes na educação do futuro, quando a gente pensa em educação do futuro. Então, sustentabilidade, colaboração, protagonismo dos alunos, que a gente viu aqui, né? Não só pela aluna ter vindo representar a escola, mas também a gente vê a autonomia com que ela fala, a gente vê a propriedade, né? Com que ela conta sobre o projeto e sobre os aprendizados dela, né? Obrigada, Beatriz. Então, acho que sim, isso também é inovação. E quando a gente fala de inovação na educação, eu acredito muito na questão da autoria, por isso que eu ressaltei aqui, e da gente trabalhar a experiência dos alunos, né, e propor experiências de aprendizagem. E aí tu traz também a questão do global e local, que eu acho que tem tudo a ver com juntos propor uma inovação naquele contexto possível, né, que é também o caso que a Ana Cláudia trouxe. Dentro desse contexto possível, será que isso é inovação? E eu acho que responde também quando tu diz a gente tirar eles desse lugar do que é normal para eles e que não é normal, talvez, em outro contexto. Então, dentro da escola, se torna ok. Mas, então,
causar esse estranhamento neles. Então, vamos ler as leis, vamos fazer coisas que são até cotidianas, como fazer um cartaz, né? Mas quando se dá a oportunidade do aluno colocar a voz e também do professor trabalhar interdisciplinarmente, eu acho que sim, a gente está fazendo inovação, as inovações possíveis dentro dos nossos contextos, que foi o que eu quis dizer para vocês no início, quando eu frisei muito sobre essa questão do contexto, né? Então, agora eu queria abrir para as perguntas. A gente vai ter 10 minutinhos de 3 perguntas e daí uma rodadinha, acho que dá tempo. Uma ali, 2, 3. Oi, gente, boa tarde. O meu nome é Mariana, tá? Eu sou formada em História, então quando eu vi a palestra, o tema do Fábio, historiador já se empolga, né? Tema sensível, lugar de memória, e é meu espaço, né? E é meu lugar. Mas eu queria parabenizar os 3, aluno, o professor, a Deb trouxe isso muito forte, né? Como que foi lindo e todo mundo se emocionou em ouvir, né? A aluna, porque a inovação é feita em conjunto, né? Ela é colaborativa, né? Então, ela passa por toda a comunidade escolar. Então, a mesa foi incrível, mas eu queria iniciar pensando o que a Deb trouxe, né, de inovação, o que é inovação e como inovação tem contexto, tem lugar onde é inovação. Inovação no Santo Inácio é diferente de inovação numa escola pública, né, porque a gente está falando de realidades, de sujeitos diferentes, mas a gente está falando de emoção, né. Inovação tem que tocar, gente, tem que ativar, né. Se não toca, se não ativa, o que é essa inovação, né? Então, eu acho que a palestra de ontem do Antônio e do Vasco reflete muitas perguntas que eu vou fazer, tá? Porque a fala dos 3 reflete aquele novo contrato social, né? Que o Antônio falou ontem, a escola transformadora, aqui numa simplicidade no cotidiano, que o professor fala, será que isso é inovação? Então, o novo contrato ele é cotidiano, ele é simples, ele é relacional. E ele transforma, né, gente? Por que ele transforma? Porque ele fala sobre tema sensível. E o que é sensível à sociedade é transformador. Então, a minha primeira pergunta é para o Fábio. Fábio, o projeto é lindo, a gente pensar em lugares de memórias, em temas sensíveis, em a cidade como um lugar que educa, como um lugar que é um espaço educativo, né? Então, a minha pergunta é, pensando a questão da palestra do Vasco ontem, que ele falou que competência, né, não se lista, e se lista situações, problemas, né? Então, a minha pergunta é, como o ensino inovador e de linguagens e de humanas, como o ensino inovador de humanas e linguagens, quais situações, problemas ele tem que lidar? Então, para ser inovador, ele tem que falar sobre o quê? Ele tem que tratar o quê? Ele tem que dialogar com quais realidades e quais temas sensíveis? E aí eu volto a dizer, né, muito personalizado, então talvez a gente nem tenha a resposta, né, Deb? É muito sobre cada localidade, né? E aí a minha segunda pergunta é muito sobre a Ana, tá, Ana? É incrível, acho que todo mundo que acredita na educação pública, porque ela é transformadora, né? Mas a minha pergunta é sobre o nome da escola. Não sei se todo mundo aqui percebeu, mas é muito emblemático falar de tema sensível e não ressaltar que o nome da escola é de um presidente da ditadura militar brasileira. E aí eu queria dar uma solução e uma proposta e perguntar se vocês já fizeram isso. Pensar dentro da escola, com os alunos, com os professores, sobre o tema. Quem é essa pessoa? Quem é esse sujeito? O que ele fez? O que ele não fez? Em qual contexto ele estava? E por que não, numa educação cidadã, fazer um plebiscito? Eu sei que é uma questão administrativa que... Então, se administrativamente não troca, vamos trocar nas falas, né? Eu acho... Mas isso é uma questão para o público pensar, né? Para a comunidade daquela escola pensar.
E aí a terceira, eu sou professora de História, mas atualmente eu atuo na psicopedagogia. E Deb, pessoal da Casa Firjão, o evento está sendo incrível, mas eu, como psicopedagoga, preciso falar da educação especial. Eu não vi nenhuma mesa sobre isso. E inovação caminha junto com inclusão. Eu sei que isso perpassa as falas, e eu sei que perpassa. Mas sabe o QR Code? Já está lá para mim, educação inclusiva, educação especial. Isso é inovação. Então, para a diretora do Santo Inácio, Rita, né? Eu queria perguntar, Rita, dentro desse projeto, como que é a questão da locomoção e da acessibilidade? Tem uma questão de sensorial aí, de cheiro, de textura, de mata, de tocar, de sentir. E tem uma questão de tocar esses sujeitos, né? O espaço que ele anda na rua, muitos devem morar aqui por Botafogo, pela cidade. Então, qual é a experiência desses alunos de inclusão, que eu tenho certeza que o Santo Inácio tem, porque é a nossa realidade, né, gente? Eu falei muito, desculpa, e é tudo isso. Boa tarde, gente. Eu sou a Vitória. Hoje eu trabalho com inovação educacional. Trabalhei alguns anos em escola como professora de educação infantil. Então, é um tema que me toca muito e me move muito. Então, desde ontem eu estou aqui refletindo, eu escutando tudo e tentando relacionar tudo à educação infantil, né? Eu tenho um filhinho hoje que ele tem um distúrbio de linguagem. E eu fico pensando muito em como que vai ser o futuro para ele da educação, né? Hoje ele está numa escola que, quando eu levei o tema para a escola, assim, olha, meu filho tem apraxia de fala, o que é isso? Né? A escola não está preparada. Os professores não sabiam o que era, a diretora não sabia o que era. Então, eu, como, né, pedagoga, tive que ir lá e explicar, olha, apraxia é isso, meu filho tem tal dificuldade, a gente precisa estimular desse jeito, né, nesse sentido. E eu, aproveitando ali a deixa da Mariana, minha pergunta diretamente para a Rita, eu adorei a ideia da oficina, e a minha pergunta é, como que vocês pensam, e se vocês pensam, estratégias para fazer essa oficina chegar para a educação infantil, para o ensino fundamental 1, né, para os ensinos mais, assim, idades menores, porque hoje eu vejo as crianças assim, muito imersas à tecnologia, né? Eu trabalho com inovação educacional, mas não trabalho para educação, eu trabalho para ensino superior. Mas estou sempre permeando escolas, estou sempre indo em escolas. Então, eu estou fazendo estágio voluntário agora numa escola lá perto de casa para não perder a prática, né? Porque a gente tem que estar sempre imersa, assim. Eu estou em outro lugar, mas eu tenho que estar perto, olhando o que está acontecendo no mundo, então. E aí, eu pedi para a diretora da escola, eu posso ficar um mês aqui com você, olhando o que está acontecendo? Olha, se você deixar, eu participo, mas se você não deixar, eu vou ficar só olhando. Eu juro, eu só quero saber o que está acontecendo. Primeiro ponto, assim, é um turno só, então as crianças ficam 4h30 na escola. 90% do tempo as crianças estão dentro de tecnologia, e é um ponto que o Fábio, de uma mesa que a gente trouxe muito ontem, minha opinião é que não é saudável, porque as crianças não conversam, as crianças não interagem. A professora simplesmente abre o material didático no projetor, lê, escreve. Então, é um ensino tradicional, mecanizado, só que com recursos de um projetor tecnológico ali, né? Então, assim, desculpa, a gente está falando muito, mas a minha pergunta é como que a gente consegue trazer essa vivência prática, né? E essa questão de sustentabilidade, consciência social, desde a infância, né? E permeando para o ensino fundamental 1, 2, ensino médio, para que a gente consiga formar essas novas gerações com essa nova percepção. Obrigada. Eu vou começar dizendo que professor de humanas fala muito, tá? Fala mesmo. Não adianta não, vou tentar ser objetiva. Mas a gente fala o tempo todo. Quando não fala para alguém, a gente fala sozinho, mas a gente fala. Né, fica isso mesmo, eu também acho. Aí o cara olha para você, parece ser a maluca. Cara, eu tô olhando vocês, bom, tudo que eu tenho eu vou falar rápido, tudo que eu tenho para dizer tem a ver com o que vocês falaram, então eu vou tentar ser mais objetiva. Tentar.
Primeiro eu quero, assim, cara, te parabenizar, Ana, porque eu dificilmente, na minha trajetória, eu não sou professora de ensino médio, de ensino infantil, eu sou professora de universidade, a minha formação é em administração, mas eu tive uma trajetória em escola pública e eu nunca vi uma pessoa da área de educação física tão envolvida com as questões do mundo. É sempre o corpo. Vamos correr. Vamos ir lá e joga futebol e aprende a jogar basquete. Olha as regras. E eu acho assim muito, muito legal isso, muito humano, muito multidisciplinar, né? Eu acho que tem que fazer parte de qualquer formação de professor de educação física. Então, parabéns. Outra coisa bem legal no teu projeto é que você não parte de nada pré-estabelecido. São os alunos que trazem as questões. E o projeto é estabelecido a partir daí. Cara, então, assim, o que dizer de um projeto como esse? Vou levar para a minha instituição. Tá? Vou dizer que é meu. Dizer que é meu. Mas muito show de bola. Ela não vai estar lá para saber. Eu vou dizer que é meu. Mentira, tô brincando. Mas, assim, vou dizer que foi inspirado nessa mesa maravilhosa. Nossa, está sendo maravilhoso para mim estar aqui. Mas é isso, muito obrigada. Agora, para os demais, para o Fábio, e aí na pessoa do professor Everardo, já que é a pessoa que faz, né, que aplica, eu queria perguntar para o senhor, porque eu, como administradora, eu sempre preciso de parâmetros de resultado. Então, assim, o senhor mensura isso? Né? Em algum momento, o senhor tem um instrumento de avaliação para ver onde isso está chegando, que impacto está causando, e inspirada na Bia, culpa dela, que falou super bem, eu fico pensando, vocês levam isso para o entorno, a comunidade, de alguma forma, né? Santa Marta sabe disso, e como que isso se relaciona com a realidade daquela galera? É isso. Obrigada, gente. Escolas públicas próximas, crianças de outra cidade para divulgar o projeto. Isso seria legal. Tá. Então, gente. Alô, pronto. Desculpe, esqueci seu nome. Mariana. Obrigado pela pergunta, Mariana. Um amigo meu falou para mim assim um dia desse: olha, esse país, né, tá numa ebulição tão grande que está fornecendo matéria-prima para vocês de humanos à torta direita. Mas eu entendo a sua questão, né? E quando você fala assim, que situações, problemas são esses, né? O próprio cotidiano escolar, né? O cotidiano escolar, ele é um produtor constante de situações, problemas, né? E quando a gente está falando aí de temas sensíveis, a gente vai ter cotidianamente na escola questões sendo levantadas para esse tipo de abordagem, né? E a gente tem sempre que, óbvio, optar pelo caminho pedagógico, e é o que a gente geralmente tem feito. Então, assim, cotidianamente, temos 17 escolas, né? Todos os dias eclode alguma questão relacionada a gênero, relacionada à raça, relacionada à questão religiosa, né? Ultimamente, agora é a questão do banheiro, né? Agora o banheiro das escolas é o alvo também é o campo de disputas, né? É o maior melindre. E assim, essas coisas quando surgem, a gente vê como uma oportunidade singular mesmo de trabalhar isso, né? Então, não deixar passar a oportunidade. Se surgir uma situação de racismo, se surgir uma fala homofóbica, seja de um aluno, seja de uma tentativa de intervenção, né, de um pai ou uma mãe de aluno, aproveitar essa situação para desenvolver uma atividade. Então, geralmente a gente faz isso, né? Então, uma situação vivenciada em uma de nossas escolas, né, um aluno que ofendeu, fez uma piada racista com o professor, né, que foi extremamente lamentável. Claro que o aluno ele é responsabilizado, mas está ali uma oportunidade singular para a gente trabalhar isso. Então, a escola, por exemplo, fez um dia de afirmação, né, da cultura afro-brasileira. Um dia de afirmação da estética, afirmação da cultura, de resgate, motivado por uma questão como essa. Então, ao invés de tratar aquilo como uma situação isolada, de tratar como uma questão da comunidade escolar. Então, é não perder essa oportunidade. Seja a questão racial, seja a questão de gênero também, as questões do banheiro também têm sido oportunidades singulares para a gente desenvolver essas temáticas. E aí o Diversidade e Evidência, né, é um projeto extremamente aliado às escolas justamente por isso, porque diante dessas situações cotidianas a gente vai lá, leva um especialista, leva aquela turma para uma peça de teatro que trate do tema, né, promove alguma atividade que esteja relacionada.
como forma de fazer disso, né, como diz na pedagogia de um limão fazer um limão fazer uma limonada, não é isso? Aproveitar essa oportunidade pedagógica. E destacar, assim, concordo com você, né, da questão tudo que que é trazido aqui é inovador, apesar de não ser novidade, porque é possível ser inovador naquilo que não é novidade, né? Então, assim, quando eu dizia que não era novidade, é no sentido que muitos professores aqui já fazem, mesmo aulas passeios, não é novidade, mas você mesmo assim pode ser inovador, né? O próprio Nova ontem falou assim, olha, tudo que era para ser dito sobre educação já foi dito, né? Não tem nada de novidade no campo da educação. A novidade é o como fazer, né? Exatamente. Vamos lá. Eu anotei aqui, porque eu achei que ia ser a cada pergunta, né, que a gente ia responder, de repente foi juntando perguntas, fiquei nervosa. Então, olha só, vamos lá. Nome da escola. Não sei se vocês repararam, eu botei a sigla, né, porque aí fica mais fácil e gera menos polêmica, porque toda vez... Outro dia eu estava numa mesa com os amigos e professores de história, aniversariante era... E aí a gente estava conversando, aí veio o papo Palestina-Israel, estava ali mais recente. E aí eu fui falar da minha escola, um negócio. Aí quando eu falei o nome da minha escola, não sei por que eu não falei em Pax, né? Que é como a gente fala, né? Dei mole, falei lá, né? Não, a minha escola e tal, presidente Arthur da Costa Silva. Nossa, foi um choque, foi um negócio. E aí, nosso professor de história revoltadíssimo, nós temos, não se choque, um busto dele lá também, né? Temos, tá lá, gente. Mas, como a Diana disse, eu não sei se vai ajudar em alguma coisa. Na festa de Halloween eu cubro de fantasminha, tá? Não sei se faz uma vingancinha aí. Mas, tá lá o nome, né? Então, eu sou coordenadora há pouco tempo, parece que já teve uma tentativa de tirar. E depois que eu tive essa conversa com esses meus amigos, eles mostraram essa indignação, e a nossa professora de teatro também indignada, nossa de história também, eu até tinha pensado assim, realmente, será que não existe a possibilidade de trocar? Enfim, não sei, talvez a gente possa tentar de novo, mas aí como é que eu dou meu jeito? A gente sempre fala na sigla, né, Impax, e quando eu vou fazer as festas, os eventos, a gente carinhosamente chama a escola de Costão. Então, a gente vai ali pelas... Então, é o Halloween do Costão, é o Arraiá do Costão, então a gente dá um jeito, né? A gente foge da polêmica. Eu respondo uma de cada vez ou todas as perguntas que falaram para mim? Posso ir no embalo, gente? Porque aí, sabe, eu sou aquela peixinha da Nemo, eu esqueço tudo. Inclusão, eu sei que não foi diretamente para mim, mas, né, quem é da escola pública sabe que inclusão, né, é o nosso segundo nome, né? Nós temos, e a minha escola, né, Costão, não fica de boa, Costão, Impax. Nós temos, acredito que hoje, talvez uns 40 alunos incluídos, né? O nosso PEJA, ele tem uma turma basicamente de alunos incluídos, porque... Onde é que você está passando, gente? Ferreirinha vai ver? Eduardo Paz pode ver? Vai? Então tá. Então vamos lá. Então, olha só. Tá. Por quê? O que acontece? Aqui, vamos lá, de jeito indiscreto. Né? A nossa escola tinha uma classe especial. E várias escolas tinham classe especial. E a classe especial, ela atendia os alunos com alguns tipos de deficiência, não eram todas que podiam ser incluídas na sala. Tá? Nós temos uma professora maravilhosa, não vou dizer o nome, porque vai que vocês querem roubar de mim, não vou divulgar, maravilhosa. E, de repente, veio um projeto que as salas especiais estão acabando. E aí, para onde vão esses alunos? Não estou julgando não, tá, gente? Que eu tá me vendo aí. O que acontece é que, vai que, né, gente, sou funcionária pública, vai que me exoneram.
Então, as salas especiais, o aluno ele entrava ali e ele não tinha uma progressão de séries. Ele ficava lá o tempo necessário até o professor entender que já tem condição de ir adiante, como tem. Né? Então, assim, não é achar que o aluno ele tem uma deficiência intelectual que ele não vai nunca conseguir chegar no ensino médio. Vai, mas ele vai chegar um pouco mais velho. Ele não vai chegar com 15, 16 anos. Ele talvez vai chegar lá com 25, 30, mas vai chegar. Né? E o professor que teria essa condição de passar isso adiante. Bom, acabando essas salas, os alunos eles estão sendo incluídos nas salas de aula regulares. E existe, vou falar baixinho, uma falta de mediadores. Não tem gente para mediar esse pessoal. Né? Então, a gente precisa ter o aluno incluído com alguém que possa ajudar. E o que a gente tenta fazer, todos os projetos que eu apresento na escola, e antes, quando nós tínhamos a sala especial, sempre que, quando eu era da educação física, eu também fazia os projetos, sempre fui muito metida. Então, assim, eu já fazia as coisas, fazia as festas, e todas as turmas da escola, se era Acelera, antes da gente ter PEJA, se era sala especial, todos os eventos, todas as festas, todas as atividades são passadas para todos os alunos da nossa escola. Né? Porque eu acho que a escola pública ela é muito inclusiva. Ela tem esse espaço é aberto. Né? A gente não recusa ninguém. A gente às vezes queria até recusar uns, né? Mas assim, a gente pega todo mundo. E aí, porque... Ai, não, para, volta, moça, volta. Desculpa. Volta, ninguém viu. Não, é porque a gente podia... Eu não quero cortar, enfim, a discussão, mas a gente pode continuar também no coffee break, tá, ou a conversa, mas eu vou deixar tu encerrar. Tá bom. Então, e aí nessa parte da inclusão, só para eu não perder a parte que usa também das ferramentas, nós temos os trabalhos que são passados para todos os nossos alunos, incluídos ou não, e saber usar as ferramentas é o que eu acho que é uma sacada. Então, tiveram alguns cursos, e aí a prefeitura faz isso de muito legal. Também eu falo bem, hein? A prefeitura faz os cursos de formações muito bacanas. E um deles foi para o pessoal de matemática, que pediu para usar gamificação. Né? E os professores, muitas pessoas não sabem usar gamificação logo de cara. Acha que é só recompensa. Mas não, e a nossa professora também maravilhosa, não cito o nome, porque querem levar, fez trabalhos usando ferramentas como Kahoot, usando aplicativos nos quais eles conseguem trabalhar de uma forma dinâmica, às vezes até competitiva, e que vai trabalhando os assuntos da disciplina. Né? O nosso professor de inglês, há muito tempo, já usa o Duolingo como uma forma de trabalho de casa. Então, eles têm acesso ao celular, eles têm acesso à internet, eles só não sabem usar. Então, eu acho que um dos nossos projetos de início do ano que vem, é exatamente trabalhar essas ferramentas. Né? E, gente, na escola particular, não sei, mas na pública, às vezes, a ferramenta que a gente tem que ensinar a usar é caderno, tá? Então, a gente vai ali do basicão. Então, a gente tem um projeto de iniciar o ano ensinando como é ser aluno. E aí, toda ferramenta é válida. Toda ferramenta é bacana, dos pequenininhos aos maiores. Só que aí a gente já trabalha com os adolescentes, né? A minha vida é dura. Mas é isso, gente. Falei demais, perdão, tá? Rita, eu passo para o professor, que a pergunta foi dirigida a ele. O nosso tempo está esgotado, mas a gente pode finalizar. Então, você fez a pergunta e eu fiquei pensando aqui, né? Enfim, a gente, a aferição que a gente faz do trabalho lá da oficina, como eu sou professor da terceira série, né, uma série terminativa, né?
O aluno ele vai fazer provas vestibular, enfim, ele vai fazer muitos exames e a gente trabalha muito com exercício em sala de aula, especialmente agora na parte final do ano. E o que eu percebo, assim, desde 2017 para cá, é que eles têm tido muito mais facilidade para compreender determinados conceitos de geografia física que são muito difíceis para eles. A geografia física é uma parte da geografia que eles têm muita dificuldade por conta da falta de vivência com a natureza. Esses alunos, eles perderam contato com a natureza, né, há muito tempo, né? Os pais não levam eles para os parques, não levam para a Floresta da Tijuca, como nossos pais faziam. Então, eles perderam esse contato. Então, o fato deles estarem ali o tempo todo com a gente na floresta e a gente vai desenvolvendo conceitos com eles, na hora que eles vão fazer as questões, na hora que eles fazem as provas, eles têm tido resultados bem melhores. Isso é uma coisa que eu percebi lá de trás para cá. Tá, alguns conceitos assim ficam muito mais fáceis deles entenderem em sala de aula. Ensinar para ele o que é o intemperismo em sala de aula assim, era uma dificuldade muito grande, né, lá atrás. E hoje é muito fácil. Às vezes, em alguns momentos, eu não preciso nem mais explicar. Ele já sabe o que é. Né? O fato dele ter trabalhado com isso na prática. E para completar só a resposta do Everardo, um dos princípios das oficinas que eu dizia antes, né, que a gente tem ali a integração de áreas. A gente percebe esses conceitos para além dos momentos de exame, né, nesse período já de conclusão, os conceitos aparecendo nos discursos que eles fazem, nas apresentações de trabalho, nas outras disciplinas, eles vão mostrando para a gente uma compreensão mais ampla do que está acontecendo e, consequentemente, isso vai fazendo com que essa formação, com esse olhar deles para o meio ambiente também seja um olhar mais sensível e mais cuidadoso, né? Tinha mais outras perguntas. Posso responder ou fica para o café? Não, posso responder, não tem o menor problema. As pessoas é que estão... Vou muito rapidamente, né, só tentar tocar nos temas que trouxeram. Começar falando sobre a questão do currículo, né, quando a provocação vem no sentido de como é que a gente faz para levar as oficinas para o restante do currículo. A oficina em si ela é uma unidade curricular para essa faixa etária, mas ela dialoga com atividades, com projetos, com programas que fazem parte do planejamento desde as séries iniciais. O Colégio Santo Inácio não tem educação infantil, né? A gente começa no primeiro ano, né, ensino fundamental e médio. A gente tem, por exemplo, para dar um exemplo disso, né, a gente tem instituído no colégio uma organização das séries a partir de eixos temáticos. O grande tema que orienta esses eixos é o tema da ecologia integral. Esse é o grande eixo. Cada série, a partir desse grande tema, tem um eixo de trabalho que orienta os projetos que são desenvolvidos ao longo do ano. Todos esses projetos estão na perspectiva da justiça socioambiental, né? Porque, falando de ecologia integral, a gente está falando de um conceito mais amplo que perpassa a justiça ambiental, mas também a justiça social. Então, todos os alunos, em todas as séries, estão vivendo, a partir das diferentes disciplinas, as discussões, as atividades e desenvolvendo noções e atitudes voltadas para esse tema. O que acontece lá a partir do 9º ano é que a gente dá objetividade a isso, né, dentro do currículo com as oficinas, né? Então, acho que esse é um exemplo disso. A outra provocação a respeito da questão da inclusão que você trouxe, né? Inclusão é um desafio sempre. E aí, na escola pública, na escola privada, é sempre um desafio gratificante, porque a gente aprende incluindo, mas um desafio que nos move, que faz com que a gente se modifique. Então, o desafio está menos posto para as oficinas e mais posto para as disciplinas mais tradicionais, mais clássicas, eu diria. E a maneira como a gente lida com isso é entendendo com cada estudante que vai chegando nessa perspectiva de inclusão, como é que a gente pode atendê-lo e como é que a gente pode fazer com que ele seja efetivamente participante daquele processo de aprendizagem. Então, não tem uma resposta pronta para isso. Para te dar um exemplo, no Colégio Santo Inácio, o nosso desafio maior de acessibilidade não está na mata, está no próprio prédio do colégio. É um colégio de 120 anos, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de entrar no colégio. É um prédio muito antigo, né, um prédio histórico tombado
pelo patrimônio histórico. Então, a gente constrói sempre alternativas, digamos assim, de acessibilidade, por exemplo, a espaços nos quais antes, quando o prédio foi construído, isso não era uma preocupação, né, do projeto. Então, os desafios são cotidianos e a gente enfrenta cada um deles porque a gente entende que todos os estudantes têm o direito de aprender e têm direito a acesso a todos os espaços do colégio. É desafiador, eu repito, mas a gente enfrenta. E tinha mais uma questão... A questão de levar, de como a gente lida, como é que a gente leva isso para o entorno, né? Eu disse aqui, o Colégio Santo Inácio não tem educação infantil, mas o Colégio Santo Inácio faz parte de uma rede de colégios, que são os colégios jesuítas, e nós temos uma escola de educação infantil na comunidade Dona Marta. É uma escola que faz parte da rede jesuíta, uma escola filantrópica, que é o CEPAC, e nós temos um programa de parceria com essa escola, em que a gente atende parte, não todos, mas parte desses alunos como bolsistas no colégio, e, ao mesmo tempo, trabalhamos em parceria com o CEPAC na construção de projetos e processos. A gente não tem ainda um trabalho específico relacionado às oficinas. Como o Everardo disse, esse projeto nasceu mais ou menos em 2016. Em 2017, a gente começa a colocar o projeto em ação. O projeto é anterior ao novo ensino médio, acho que essa também é uma informação interessante. Ele não nasce no contexto do novo ensino médio, ele é anterior enfim, toda a discussão que vem com os itinerários formativos. E a gente tem, ao longo do tempo, construído e consolidado esse currículo das oficinas. Acho que a provocação é interessante. Quem sabe a gente comece a pensar nisso. É interessante. Acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, gente.